tarde, pessoal. E aí? Tudo bem com vocês? Ó, o pessoal entrando aí. Dando só um tempinho. O Léo já tá online. Pera aí, Léo. Antes de te chamar, que eu vou pôr um vídeo aqui. Vou falar um pouquinho do que a gente vai falar hoje aí. Hoje é um tema bem legal aí pra vocês. A gente vai falar de cirurgia guiada, fluxo digital no dia a dia do consultório, né? Aqui com o nosso convidado, o Dr. Leonardo de Franco. Um bate-papo bem bacana, né? O pessoal tá entrando aí, Alneir, Felipe, boa tarde. Pessoal da Só para Doutores, obrigado aí pela presença. Vamos lá, eu vou colocar um vídeo aqui que eu separei pra gente fazer uma breve introdução aqui do trabalho do Dr. Leonardo de Franco, tá? Deixa só eu organizar a tela aqui para vocês. Dr. Leonardo de Franco, para quem não conhece, é especialista em implantes, aí eu vou deixar ele falar um pouquinho dele, tá? Mas é um grande amigo da Tecnoguide, speaker da nossa empresa, já tem uma vasta experiência em cirurgia guiada, né? E ele agregou isso muito bem no consultório dele, no dia a dia dele, né? E aí a gente vai bater um papinho hoje como ele fez isso, como foi essa adequação, como foi essa introdução do fluxo digital no dia a dia clínico dele. Então vou mostrar aqui uma cirurgia para vocês do Léo, rapidinho. Protocolo dele, peraí. Aí, pessoal. Planejamento. Colocação dos implantes de forma simples, segura, sem cortes. Acho que travou ali. Foi. Colocação dos cicatrizadores. E tá aí, pessoal, tá pronto. Alguns parceiros aí nossos. Deixar esse casinho aqui aberto do Léo também. E vamos lá. Deixa eu chamar o Dr. Leonardo aqui pra gente não se prolongar muito, que agora a gente tem 1 hora mesmo. Vamos lá. Dr. Leonardo. Tá aí. Fala, Léo. Tudo bem? Boa tarde. E aí, beleza? Beleza, e você? Tá de Tecnoguide aí, Léo? Tecnoguide, então. Gostou da camiseta? Aí sim, bonita a camiseta, hein? Eu coloquei esta, que eu sabia que esta você não ia usar. Eu vou explicar. Eu não estou usando a mesma camiseta todo dia. É que a gente está com o negócio de zona limpa e zona suja aqui em casa, então a gente está lavando todas as roupas coloridas. Então a preferência aqui em casa é roupas coloridas. A branca vai ficar para quando passar a quarentena aí, daqui a pouco. Não é a mesma. Vou só me ajeitar aqui. Só para A câmera mudou claro. um pouquinho de posição. Oh. Então, Rafa, eu coloquei essa camiseta aqui, ó. Guided Everyday. Vem para Tecnoguide. E antes que o Felipe tire um barato, hoje eu não tô de sunga não, tá? No último vídeo a gente estava com o mar no fundo, né? E falou assim, Léo, você tá de sunga por baixo, né? William Bonner. É isso aí, Léo. Obrigado aí pela parceria, pela presença. Tirar um tempinho aí que estamos todos em casa, com a família e a gente está se dedicando aí um pouquinho a tentar transmitir, que era uma coisa que a gente não tinha o hábito de fazer, né? Fazer lives, né? A gente sempre conversa entre nós, a gente troca ideia
entre a gente compartilha novidades, né, nos nossos grupos de WhatsApp, enfim. Mas esse momento trouxe a oportunidade da gente estar aqui diante a alguns amigos, as pessoas que estão assistindo a gente, diante a tantas lives que estão acontecendo, porque a hora que deu 3 horas aqui, começou a pipocar live aqui para mim também. Então, o pessoal está se dividindo aí, né? Mas é um que até fica aí para todos que estão fazendo, para que sigam, que a gente possa seguir com esse trabalho, que eu acho que é bem legal. Já é a terceira live nossa da semana, acho que você teve presente em todas, obrigado aí pelo carinho. E todas foram bacanas, bem interessante o tema, essa 1 horinha passou assim, voando, né? E então é um momento legal para a gente compartilhar, né? E aí, conversando com o Dr. Alneir, com o Fê, até contigo, a gente falou, meu, por que a gente não convida o Léo para ele contar para a gente como que ele colocou esse fluxo digital no dia a dia dele, na clínica dele, como foi fazer a primeira guiada, faz quanto tempo que você está nessa? Fala um pouquinho aí para a gente, Léo, um pouquinho sobre você, sua especialidade. Manda ver. Então, Rafa, para quem não me conhece, né, a minha área é implante, né? Então, tanto a parte cirúrgica quanto protética, já faço isso há quase 20 anos. E a cirurgia guiada, eu acho que ela chegou no momento que todos estão muito atarefados. Hoje em dia, a gente não tem muito tempo. Para quem não sabe um pouco da minha história, eu cheguei a operar para quase 40, eu cheguei a operar para 44 consultórios uma época. Além do meu, né, que eu tenho com a minha irmã no Butantã, com a minha esposa em São Bernardo, fora os cursos. Então, quer dizer, o tempo hoje é muito, muito justo para todo mundo. E a cirurgia guiada, ela veio para dar talvez desafogar um pouquinho esse tempo de consultório que a gente tem todos os dias, tá? Então, parece pouco, mas às vezes 20%, 30% que você ganha de tempo numa cirurgia, te sobra tempo para quê? Para atender mais pacientes, para ficar mais com a sua família, para ter um pouco de lazer, um pouco de respiro no seu dia. Fora a principal qualidade, a principal vantagem da cirurgia guiada, que é a precisão cirúrgica, né? O grande X da questão é a precisão, é a previsibilidade, certo? Então, o que acontece? Você coloca assim, os consultórios que você trabalha, o seu dia a dia corrido, os cursos, né? A gente tem uma especialização em Moema, né? Pela Nobel, nós temos atualização no Tatuapé, cirúrgico e protético pela Neodente, fora as imersões, os cursos, os workshops, as palestras, enfim. A gente fica um pouquinho afogado, né, com a nossa agenda diária. E o que acontece? Muita gente fala assim, Léo, você precisa de fazer cirurgia guiada? Pô, uma das qualidades que você tem, que a gente vê por aí, é fazer a cirurgia à mão livre aí, os implantes paralelinhos, rapidinho, né, com muita precisão. Aí que o pessoal se engana. Aí que o pessoal se engana, porque quanto mais você ganha autoconfiança, você começa a pular algumas etapas importantes no planejamento. E aí que você começa, não digo comer bola, mas às vezes não fazer tão perfeito quanto você gostaria. E a cirurgia guiada, ela evita de você passar por uma cirurgia intempestiva. Aquela cirurgia que você tem uma intercorrência e você fica um pouco aborrecido, perde tempo, o paciente percebe, e enfim. Foi muito bem-vinda nos dias de hoje. Eu acho que, como o Felipe Borba falou alguns dias atrás, ela veio para ficar. E daqui para frente, a tecnologia ela só vai nos ajudar. Um tempo atrás, um colega ficou um pouco bravo no grupo e falou assim, eu vi por aí uma postagem, fluxo 100% digital, e cadê o dentista nisso? Não é por aí, né? Por trás de todo esse planejamento, por trás de tudo isso, tem que ter um profissional gabaritado, qualificado. Porque não é porque agora as coisas ficam mais práticas, a tecnologia, que qualquer um vai fazer. Pelo contrário, para planejar, você tem que saber muito mais do que uma pessoa desqualificada. Então, não é porque as coisas estão ficando mais simples, a tecnologia veio para ajudar, né? Não para tomar lugar de ninguém. Então, a gente daqui para frente vai usar ela, é uma realidade, mas tem que ter um técnico de excelência por trás, não tenha dúvida, Rafa.
É o que o Edilson comentou um pouquinho na nossa live de quarta, né, Léo? De quem Exatamente. deve fazer o meu planejamento, né? É. O que eu comentei com ele é que a gente, como Planning Center hoje, né, como centro especializado nisso, o que a gente perde mais tempo hoje é na montagem do caso, né, inclusive. Isso. É um tempo que às vezes você teria que ter um computador dedicado para isso, com uma qualidade de placa de vídeo muito alta, enfim, um equipamento bem mais caro que o normal, né? Você teria que baixar os arquivos que a radiologia te manda, tem todo um trabalho antes. O planejamento em si, não é que ele é simples, não é que ele é fácil, mas ele deixa de ser o ponto mais complicado de todo o projeto, né? Não tem E dúvida. depois, no final, existe esse compartilhamento de informações, né? Onde a gente cria um fluxo, né? Com cada Uhum. profissional, igual a gente comentou, seja pelo vídeo, pelo PDF, pelo WhatsApp, enfim. A gente acaba trabalhando de uma maneira bem bacana, né? Ô, Léo, e Sem hoje dúvida. lá no teu consultório hoje, das cirurgias que você faz, quantos por cento você trabalha com cirurgia guiada? Eu acho que hoje, em média, de uns 60%. Mas isso Certo. pode aumentar muito mais pelo seguinte. É engraçado, né? Mas no meu consultório é muito fácil eu colocar isso como rotina e seguir. Como eu opero para muitos colegas, o que, que eu vejo? Que o dentista é muito comodista. Acho que o ser humano é comodista, né? Então, ele sair da sua zona de conforto requer um pouquinho de paciência. Então, na verdade, ele acha que o paciente, por ter que fazer um escaneamento ali na tomografia, ele acha que o paciente vai, talvez, reclamar do preço, ou então talvez ele vai se perder o interesse pela técnica. Pelo contrário, a dificuldade é com o dentista, não com o paciente. Os pacientes, 100% deles, quando você mostra o viewer, mostra, né, aquele videozinho de planejamento, ele pode ter passado por 10 dentistas, ele viu aquilo, explicativo, realmente como é que vai ficar o resultado final, ele vai fechar o orçamento. Tá? Então, o que acontece? A dificuldade é para o dentista entender que isso facilita a vida, a gente ganha tempo, o paciente tem o melhor pós-operatório, tem a melhor recuperação, tem menos dor, e ele vai ganhar muito com isso. Ele vai ganhar tempo de cadeira, ele vai ganhar qualidade, né, excelência no serviço. O paciente vai elogiar. Então, isso vai trazer mais pacientes para ele. E uma coisa que o pessoal talvez não entende, que é o seguinte, eu não sei até se a gente pode falar nomes de empresas aqui ou não, mas tem radiologias parceiras nossas que elas fazem um trabalho de escaneamento, uma tomografia, e as imagens vão direto para a Tecnoguide e para o dentista que está pedindo planejamento. Por não ter passado por um processo de impressão, ou, né, de mensuração, que isso aí leva tempo, e exige um profissional a mais na radiologia, isso aí vai baratear muito o custo Uhum. dessas imagens. Então, o que acontece? Você pedindo dessa forma, você o paciente está pagando mais barato do que uma tomografia por aí. Claro. Então, quer dizer, o paciente não vai gastar mais com isso. Ele vai ganhar tempo e vai ganhar qualidade no trabalho. E o que a gente fala, né, Léo, nesse mundo do 3D, né, a gente tem muito disso. Em São Paulo, a gente tá, bate-papo pode estar liberado, Léo. Pode falar marca, pode falar empresa. É. A gente, em São Paulo, a Papais, né, que é a nossa parceira aí, que é uma grande parceira, a gente elegeu esse parceiro pela qualidade de Isso. imagem, atendimento, rapidez na correção de qualquer erro, intercorrência, a gente tem total acesso a essa empresa. Então, essa Uhum. é a palavra parceria, né? Tem que ser bom para os dois Isso. lados. E nos apoiam de uma maneira incrível também. E É. assim, uma coisa que o pessoal precisa entender, que eu acho, é que assim, a Papais, por exemplo, como uma empresa parceira nossa aí, assim como a gente tem radiologias no Brasil inteiro, né? A gente estava com a IPA de Cuiabá ontem aqui com a gente na live, temos a Tomografia Jardim Ribeirão, temos a Lumax em Santos, temos radiologias pelo Brasil todo. Essas radiologias, elas investem um valor muito alto em equipamentos 100% digitais, né? Que são os tomógrafos, É. panorâmicos. E quando o paciente vai lá e ele faz aquele exame, ele vai para essa tela aqui, né? Então ele tem exatamente essa imagem aqui que eu estava mostrando anteriormente, que é a imagem da tomografia. Quando eu tiro ela E daqui
que ela está 3D e joga ela para um papel, ela vira 2D de novo. Então, eu acho que a gente dá um passo para trás quando a gente trabalha no modo convencional, independente se é cirurgia guiada ou não. Mas quando a gente está disposto a receber aquele PDF no consultório e bater o olho e trabalhar em cima daquele PDF, a gente está descendo um degrau, porque a gente já subiu, a gente já estava lá, a gente já mandou fazer o 3D, né? Então, nada mais, o único processo que a gente precisa entender é, ao invés de eu mandar laudar, fazer todo um trabalho, eu já vou mandar para o meu planning center, que vai fazer um trabalho até mesmo, consequentemente, virar uma cirurgia guiada, né? Exatamente. É o ponto aí que a gente estava conversando, que apenas 5% do mercado faz isso, até menos. A gente fala 5%, sim, sendo bem otimista. Se você que é um cara bem influente hoje, já tem vários casos de cirurgia guiada, já tem uma casuística boa, com várias marcas de implantes, você considera que você tem 60% na mão, imagina um dentista que está entrando nesse fluxo, né? Então, acho que é muito disso mesmo. A gente precisa quebrar esse paradigma. De manhã eu estava assistindo uma live de dois caras influentes na cirurgia guiada, enfim, e eles estavam comentando que o dentista, para fazer tudo isso, ele precisa de um scanner na clínica, né? A minha opinião é que é um investimento muito alto. Se você tiver, é bacana, eu acho super válido ter. Os que têm, usam ferramenta, igual o Gui estava falando, o Gui Barrella, ele usa como uma ferramenta de venda. O Gui é um cara já muito experiente na parte aí de escanear e já mostrar e já vender. Os scanners da Trishape têm umas funcionalidades que ele usa muito. Mas o dentista precisa, na verdade, do STL e do DICOM. Porque se eu falar assim, Léo, para você fazer guiada, você tem que ter um scanner. Você vai investir 100 e cacetadas mil num scanner hoje, só para fazer cirurgia guiada? Então, quem quer investir, é bacana, é interessante, ele não vai usar só para guiada. Vai usar para prótese, para ortodontia, para várias coisas. Assim, se ele não quiser investir, também não precisa. O paciente vai na radiologia, faz o escaneamento, faz a tomografia, é enviado para o Tecnoguide diretamente e pronto, né? O pessoal comenta assim comigo, mas eu não tenho tempo, assim como você, de ficar planejando, de ficar tendo tempo, comprando software caro. Para começar, hoje em dia, dificilmente se compra algo, né? Software, por exemplo. Você faz uma compra, né, nas empresas e você acaba ganhando, adquirindo os programas. Porém, a minha realidade é outra. Como eu tenho pouco tempo, eu prefiro que quem faça o planejamento e quem faça a impressão da guia seja uma empresa especializada nisso. Nós temos colegas que têm 6, 7 impressoras 3D e não imprime seu guia no consultório. Por quê? Porque tudo isso tem que ter treinamento, tem que ter quantidade, tem que ter uma casuística. Senão você perde material, você perde tempo, você acaba, em vez de estar tendo benefício, você vai ter um atraso no seu dia a dia. Então, quer dizer, é legal ter equipamento? É legal. Pode ter tudo? Claro que pode. Mas quem não quer investir ou quem não tem tempo, não tem problema nenhum. Vai continuar no fluxo digital sem problema algum, né? E o bacana é o seguinte, quem está planejando, no caso da Tecnoguide, né? Que tem você, Rafa, tem o Alneir. Um abraço, Alneir, já vi que você entrou aí. O Alneir, além de ser um grande especialista, né? Também, obrigado por ter aceitado ser assistente da minha especialização. Depois que ele faz o planejamento, ele vai enviar para o dentista dar o ok, né? O dentista deve dar o ok, ele deve fazer correções e alterações, porque cada um tem um jeito de operar. Eu gosto de colocar um implante mais embutido, eu gosto de colocar um implante mais fino. Então, você deve solicitar alterações. Se você tem um software em questão, você pode fazer a correção, devolve para a Tecnoguide e ele imprime o guia. Se você não tem problema algum. Você conversa com o planejador, no caso o Rafa, então o Felipe, o Alneir, faz as correções e faz o guia, deixa a cirurgia redondinha como você quer. E cada um vai tendo um estilo diferente, né, Rafa? Vai tendo uma como que eu vou dizer, uma metodologia que encaixe melhor no seu dia a dia, né? Nós mesmos conversando há pouco tempo atrás, né, Rafa? Que eu conversando com os engenheiros, com alguns entendidos aí de mecânica, chegamos à conclusão que a cirurgia guiada, por ela ter uma extensão das brocas em praticamente 10 milímetros, e isso na mecânica é muito, a gente tem uma compensação
de rolamento de contraângulo, da deflexão de broca. Então, a fresagem, ela tende a escorregar, né? Ela tende a se acomodar para onde o osso é menos denso. Então, por exemplo, na questão de fazer um dente carga imediata, por exemplo, é óbvio que a broca vai tentar escorregar mais para o vestibular, onde o osso tem menos densidade. Então, a gente já começa a planejar colocando a pontuação das fresas um pouquinho mais igualizada ou palatinizada. Isso aí vai compensar, talvez, uma deficiência ainda da técnica da cirurgia guiada na cosmética final. Perfeito. Não é verdade? Verdade, né? Muito bem colocado. Isso é um ponto que não é o ponto principal que todo mundo toca, mas tem total razão, porque a gente tem muito mais segurança. Por exemplo, esse caso aqui que eu coloquei aqui atrás é aquele caso que você operou lá em Mogi. O caso de extração do elemento 21 e tal. Então, assim, é um caso que, por exemplo, depois que você fez a extração aqui, que você tem esse alvéolo, né? Numa cirurgia de mãos livres, você teria 100% de certeza desse posicionamento aqui que a gente colocou, né? Então, Tem travamento apical, tendo essa preservação da tábua vestibular, da maneira que a gente colocou, mesmo você tendo uma experiência vasta em cirurgia. Qual que seria aí tua dificuldade, pensando nesse caso sendo analógico ou esse caso sendo da maneira que ele foi feito, né? 100% guiada, aqui, ó, tá aqui o desenho do guia aqui, que foi trabalhado, ó, sempre com as janelas de inspeção, ó, Dr. Leonardo de Franco, né? Então, tá aí, esse é o caso em discussão. Qual que é a dificuldade, Léo, que você teria nesse caso se a gente não tivesse feito um guia para ele? Então, interessante questão, por quê, Rafa? Quando a gente extrai um dente, a tendência da fresa, ela sempre seguir o caminho que a raiz estava. Então, o pessoal comenta, eu tenho alguma dificuldade para fazer cirurgia guiada numa extração simultânea, numa extração imediata? É uma contraindicação? Pelo contrário, é uma indicação. Por quê? Quando você tira um dente, você tem que ter muita habilidade para conseguir fresar fazendo approach palatina, porque a fresa tende a ir para a região que estava o ápice radicular, que geralmente é vestibularizado. Então, isso aí vai tirar totalmente da posição ideal o seu implante. E a cirurgia guiada, ela já te obriga a colocar o implante na posição certa. Então, ela é muito bem-vinda, assim, em caso de extração simultânea. É uma questão muito interessante, o pessoal tem muita dúvida, mas ela só ajuda. Ela impede que você erre. A questão da cirurgia guiada é essa, né? O pessoal fala assim, mas cirurgia guiada é para não ter pontos, para não ter incisão? Pelo contrário. A cirurgia guiada é para te trazer previsibilidade. Se vai ser flapless ou não, né? Se você vai fazer um descolamento de retalho ou não, se vai ter enxerto ou não, ósseo, enxerto de conjuntivo ou não, isso é outra questão. Né? É muito fácil você pegar uma tomografia, vamos supor, vai um exemplo, você vê um pré-molar superior, um segundo pré, por exemplo, um primeiro pré, e o seio maxilar, tá? São duas estruturas que talvez sobrasse espaço para você colocar um implante entre elas, um espaço restrito. Na tomografia você fala assim, cabe um implante aqui. Mas quem disse que na hora você vai conseguir passar com precisão que você planejou na tomografia para a boca, tá? Com sangramento, com o paciente se movimentando. Você vê o dente e você vê o volume do seio em campo aberto. Você não sabe exatamente até onde o seio se estende para a porção. Vai conseguir a porção mesial, e é onde está a raiz por dentro do osso. A gente tem aqui, né? Ó, se a gente quisesse colocar um implante aqui, né? Até para essa região aqui, né? Então, às vezes, eu não conseguiria tangenciar o implante da maneira ao seio, da maneira que eu quero, para esse implante sair aqui em 17 ou 30 graus, a mãos livres, né? Da mesma maneira que eu faria guiado, né? É isso aí, Rafa. É assim, existem técnicas no dia a dia que você compensa isso. Por exemplo, a gente pode fazer um furinho no seu maxilar, entrar com uma sonda, entrar com um instrumento ou fazer medições para poder compensar essa dificuldade de passar a tomografia para a boca. Mas se a cirurgia guiada te traz essa facilidade, essa segurança, não tem por que não usá-la, né? Não existe, não tem um porquê não usar. Se você quiser pegar a sequência aqui, Rafa, você comentou do caso que a gente fez numa aula, num curso de imersão em Mogi, né? Lá com a Primora, com a doutora Evelyn. Um beijo, Evelyn. Esse caso aqui, ó. Eu até separei para mostrar.
uma paciente chegou com um dente, a imagem inverte, né? Com a câmera, mas aqui no caso é um dente único. E ela chegou com um dente já com uma trinca. Nós fizemos a extração, uma extração pouco invasiva, né? Com o extrator de Benex da Neodente. E sem nenhum trauma, sem nenhuma incisão feita em papila sequer, utilizando o gel guia da Tecnoguide em posição. É importante a gente comentar, né, Rafa, sempre da janela de inspeção, né? A janela de inspeção, deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó. Vocês conseguem enxergar, cadê? Aqui, ó. Esses quadradinhos que você consegue enxergar se realmente o guia está sentado nos dentes, tá? Isso te traz uma precisão de que o guia realmente está em posição. E aqui, né, mostrando um redutor de fresa, né, a broca inicial 2.0, um pouco mais em realce aqui, já utilizando o redutor de fresa já encaixado na anilha, né, para quem não conhece ainda, o guia cirúrgico, né, da cirurgia guiada, ele tem uma anilha. Essa anilha ela pode variar seu diâmetro de acordo com o implante que vai ser utilizado, né? E você vai reduzir esse diâmetro com essas pecinhas intercambiáveis para poder encaixar perfeitamente a fresa que você vai usar naquele momento. E existem fresas que se encaixam no mesmo diâmetro do guia e você não precisaria usar aquele redutor, tá? Mas só para exemplificar aqui, Rafa, que você comentou desse caso, né, que nós fizemos lá em Mogi, muito interessante, que a gente teve um resultado final fantástico, onde a paciente saiu reluzente, né, ela saiu deslumbrada. Aqui nós estávamos questionando se nós iríamos fazer um enxerto de conjuntiva ou não, né? Acabamos optando por não fazer, mas poderia ser feito sem problema nenhum. Aqui é a seleção de componente, depois de implante já instalado, né, Rafa? Componente em posição. E aquele gap que fica entre o implante e a tábua óssea vestibular, você vai completar com o enxerto. Aqui testando o provisório, né? O provisório já sendo preparado. Hoje em dia, a gente chegou num ponto que a implantodontia, quando conheceu a cirurgia guiada em 2005, através da Nobel Biocare, ela teve uns pequenos deslizes. Aonde? Na parte de prótese, né? na parte do provisório imediato. Hoje, com os cementos residuais que nós temos, com bisacrílica, com resina flow, ficou tão prático que embasar um provisório, ficou tão fácil que com o advento desses materiais, mais o escaneamento que chegou para facilitar, hoje em dia a gente compensa os erros do passado, né? Por isso que de um tempo para cá, a cirurgia guiada voltou firme e forte, para ficar dessa vez. Então, aqui fazendo um reembasamento do provisório, e você, né, tem uma posição, aqui, né, trabalhando no perfil de emergência, é muito importante, né, Rafa? O pessoal trabalhar no perfil de emergência, manter a estética, manter a condição ideal para ter um resultado final adequado no fim da cirurgia. Esse ossinho, por exemplo, Rafa, ele saiu da fresagem, da própria broca que usamos na cirurgia. Aí você vai usar menos biomaterial, vai otimizar o seu enxerto, né? Poderia usar um PRF aqui? Poderia. Mas era um gap tão pequeno, né? A literatura diz que gap até 2 milímetros, o próprio sangue se responsabiliza, né? Mesmo assim, nós colocamos um biomaterial para otimizar na vestibular. E você consegue uma posição anatômica que a mão livre nem sempre você consegue, né? Se a gente vê que no final... Desculpa, não entendi. Se você olhar naquela foto da saída lá do elemento, ó, com a saída voltar, do que então. a gente aqui, né? Uhum. Ela tá assim, idêntica, né? Então, idêntica, a saída né? Essa é a vantagem, né? Deixa eu até puxar um pilar aqui para demonstrar melhor e tirar essa anilha. Olha lá, ó. Então Deixa a saída ela aqui, fica... Tem uma foto que se assemelha bastante a essa que você colocou com o pilar, quer ver? Aqui, ó. Então, quer dizer, né? Entregando para o paciente exatamente o que você planejou. E ele está saindo com o que ele contratou, né? Uhum. E o resultado final, Rafa, deixa eu chegar para você ver. Que bacana que ficou. E detalhe, Rafa. A doutora Egrit estava testando alguns provisórios para paciente, que é uma paciente bem exigente, trabalha com televisão e tal. E o provisório foi de GMX, para você ter uma ideia. Facetinha de GMX. Olha o final da brincadeira aqui. Ficou lindo. Tem como a paciente sair infeliz numa cirurgia dessa?
Uma Não, cirurgia a rápida, estética é o principal ponto claro. aí do... Não tem A nem gente o que acabou de falar. falar, né, Rafa? Nem sempre a cirurgia guiada ela é flapless e não tem Exato. sutura. Não é isso que a gente vende para o paciente, mas muitas vezes isso acontece, como foi esse caso de demonstrativa no curso. Claro, Então a claro. paciente, ela saiu sem um ponto na boca, ela saiu com um dente melhor do que ela chegou, com a estética fantástica, sem sangramento. Ela foi numa festa de família, né, Evelyn? No dia seguinte, a festa de família, ela falou que não teve equimose, inchaço, dor, sangramento. Então foi assim, tudo que o paciente gostaria de ter no dia a dia. Nem sempre isso é possível, é lógico. Que muitas vezes a gente precisa fazer enxerto prévio, ou então enxerto simultâneo, um descolamento para incorporar técnicas à implantodontia, né? De Perfeito. ROG, de enxerto de conjuntivo, para melhorar a estética final. Mas, por exemplo, este caso não precisou. Foi muito bem-vindo, muito bem recebido pela paciente. Perfeito. Bem aí, Rafa. Ô, Léo, pergunta aqui, ó. Pode fazer. Seria possível fazer enxerto gengival sem incisão do retalho? Então, na verdade, hoje em dia, com os tunelizadores, fica muito fácil você fazer uma cirurgia de conjuntivo. Lógico, a parte palatina, né, onde você vai remover o tecido, não tem muito o que fazer. Mas a região onde você colocou o implante, onde está fazendo a cirurgia guiada, você faz apenas um envelopamento com tunelizadores e faz uma enxertia muito delicada, muito precavida, né, de grandes retalhos. Então, eu acho que você pode e deve complementar a cirurgia com enxerto de conjuntivo. Nesse caso, nós iríamos fazer, depois, quando a gente viu o perfil gengival, a espessura de gengiva que a paciente tinha, né, a gente acabou optando por não fazer. Até por ser uma demonstrativa, a gente tinha também um período de tempo planejado, mas não foi essa a questão. A gente achou realmente que não fosse ser necessário. Mas é muito bem-vindo, não só enxerto gengival, né, de conjuntivo, como enxerto ósseo simultâneo. Se precisasse, por exemplo, vamos supor que esse caso em questão, a paciente tivesse uma lesão endodôntica, por exemplo. O que a gente pode fazer hoje em dia? A gente vai lá no fundo de sulco, longe da papila, longe da região do implante, faz uma incisãozinha em mucosa de 2, 3 milímetros, descola, curepa aquela lesão, limpa, faz o enxerto à distância e sutura, né? Isso é uma técnica, né, que o Sérgio Jaime, né, que eu sou assistente do curso dele do IAP, a gente tem feito há um bom tempo e está sendo muito bem-vindo. A gente tem feito uma incisão em mucosa à distância da região estética para refazer né, uma perda óssea, uma reconstrução pequena, uma curentagem de cisto ou lesão, sem alterar, sem mexer com papilas, que hoje em dia está em alta. Os pacientes, muitas vezes, não estão querendo saber que implante você vai usar, se vai ter enxerto, se o implante é importado. Ele quer saber o dente. Sim. O resultado, que ele quer a cosmética, né? O paciente ele pode julgar, geralmente, né, quem faz prótese sempre ouve isso, né? Ah, a cirurgia não deu nada, o Léo fez uma cirurgia fantástica. E depois na prótese às vezes dói, belisca. Ou seja, a parte cosmética, ele consegue julgar tudo, cada detalhe do dente. A cirurgia não. Então, quer dizer, quanto mais limpo tudo for, quanto mais rápido, quanto menos invasivo, quanto mais prático for para o cirurgião, para o protesista e para o paciente, está todo mundo ganhando. Não é verdade? É isso mesmo. É isso aí, Léo. Ô, Léo, e até só uma para coisa pegar, que você desculpa. comentou... Oi? Não, é só pegar o gancho. Você começou o nosso bate-papo falando do protocolo, né? Aquele protocolo que a gente fez, lógico. Hoje isso vai ser o tema do Felipe Borba mais tarde. Mas só pegando esse gancho, quem faz cirurgia, quem gosta de operar como eu gosto, sabe a dificuldade, às vezes, de você pegar um rebordo fino, anestesiar a maxila total, fazer a incisão bem feita, porque a cirurgia, né, a cirurgia de excelência, ela tem que ter o começo e o fim com excelência, né? Você tem que começar bem, certo? Desde a anestesia, passando pela incisão, pelo descolamento, até a posição dos implantes. Quando você faz uma cirurgia onde você vai ter que anestesiar a maxila total, uma incisão de tuber a tuber, um descolamento total de maxila, e você faz a mesma cirurgia sem fazer descolamento, sem fazer incisões, isso não é sempre, tá? Só estou dando um exemplo que muitas vezes acontece.
o tempo que você ganha e a excelência do pós-operatório que você vai ganhar é uma coisa fantástica. É assim, o mínimo sangramento durante a cirurgia, a mínima dor que o paciente vai ter, o tempo de cadeira, é uma coisa assim que é inacreditável. Só quem fez uma vez a cirurgia guiada, até quem gosta de um sanguinho como eu, faz uma cirurgia e se apaixona. Por quê? E uma Porque coisa que antes de até eu ser... é a quantidade de retornos do pós-operatório, né, Léo? Sim, sem Quanto dúvida, não tenha dúvida. volta depois da cirurgia, numa cirurgia convencional, e depois da guiada, quantas vezes esse paciente volta. Então, não só o tempo de cirurgia, mas o tempo do pós-operatório também é uma consulta, né? Querendo ou não, é 1 hora, 40 minutos, não sei, Uma coisa que nós não aprendemos na faculdade, só quem faz consultoria que aprende isso, é que a nossa cadeira tem um tempo, tem um custo, né? Tem um custo por estar parada. Então, cada vez que você vê seu paciente, mesmo que você dar um oi para ele, você está perdendo dinheiro e perdendo tempo. Né? Se o paciente não tem esses retornos, todo mundo ganha, né? O paciente também ganha. Você acha que o paciente gosta de ficar voltando no consultório com o rosto inchado, com equimose, com o olho roxo? Todo mundo gosta. Claro. E tanto ele quanto você, né, Léo, podem estar fazendo outras atividades, né? Trabalhando, pode estar atendendo outro paciente, fazendo uma profilaxia que seja, né? Mas você está ganhando já alguma coisa a mais aí da sua hora clínica, né? Sem dúvida. É verdade. Bacana. O Rafa, o pessoal perguntou para mim aqui, já hoje de manhã, inclusive, não sei que não é o tema, mas o pessoal perguntou, repetiu a questão que nós comentamos ontem na aula ontem à noite a live foi com o doutor Andrei. Oi? Doutor Andrei. Com o doutor... E o pessoal, desculpa, antes de ontem, então. Com o Edilson. Com o Edilson, perfeitamente. O pessoal comentou o duplo escaneamento, né? Me perguntaram de novo hoje, falei assim, bom, vou responder isso para você na live, que mais pessoas ouvem, né? Claro. O duplo escaneamento, que é dito quando nós vamos fazer uma cirurgia guiada em maxilomandibular total, o termo de escaneamento, escâner vem do inglês, né? Da tomografia, do tomógrafo. Então, ele confunde um pouquinho, tá? Então, na verdade, é feita uma tomografia do paciente com a prótese em boca e depois uma tomografia da prótese fora da boca numa superfície, tá? Com as marcações de gutta-percha. Então, isso aí engana um pouquinho o pessoal. E quando a cirurgia é guiada entre dentes, né? Quando o paciente tem pelo menos 3 ou 4 dentes que dê para apoiar um guia com estabilidade, aí sim é feito um escaneamento intraoral e a tomografia também. E uma pergunta importante, que o pessoal nunca comenta, até para quem é radiologista aí e está nos assistindo, a tomografia sempre com a boca entreaberta, tá? Uma dica interessante é um palitinho de sorvete. Por quê? Se não copiar o oclusal dos dentes, quando o software faz Smart Fusion, que é a união do DICOM com o STL, ele não consegue ler a oclusão dos dentes, não consegue articular. Então, é uma coisa muito importante. Eu separei aqui, Rafa, para mostrar para vocês como o paciente deve ir para a radiologia fazer o duplo escaneamento. Então, como é que você faz no consultório? A prótese do paciente, ela tem que estar estável. Ah, vou ter que fazer uma nova? O paciente não pode, eu não tenho tempo. Você pode reembasar essa prótese para ela ficar estável. Ficando estável, tanto com as características estéticas adequadas, com tamanho de dente e formato, é suficiente. Então, você reembasa, deixa ela estável, porque a estabilidade dela vai incidir diretamente na qualidade do escaneamento, tomografia e na estabilidade do seu guia cirúrgico. Tá? São coisas totalmente interligadas, tá bom? Você vai pegar uma frese esférica, tamanho 5, 4 mais ou menos, e fazer marcações em toda a flange da prótese, mais ou menos meia esfera da fresa. Aí pega a gutta-percha com lamparina e preenche esse furinho. Para quê? Para essas marcações aparecerem na tomografia, né? Aparecer no duplo escaneamento. E quando fizer o Smart Fusion, as imagens ficarem perfeitamente encaixadas, né? Unidas entre si, e não ter erro. Quanto mais marcações você puder fazer, melhor, tá? A parte inferior, como tem a região de trígono, pode fazer no oclusal, no trígono, por lingual, por palatina. Quanto mais pontos fizer, melhor. Não tem quantidade máxima. Mínima tem, tá?
Então você não deve fazer menos do que 5 pontos. Certo, Rafa? Certo. Estou até abrindo uma imagem aqui para mostrar como essa imagem analógica fica aqui para a gente no computador. Tá? Deixa eu só carregar aqui, Léo. Ó, então a gente chega até lá atrás, trigo retromolar, região de Tuber, para ela ficar bem visível depois no software. Aqui a gente tem, ó, tomografia do paciente com a prótese em boca. Então, o que aparece aqui pra gente? Apenas os pontinhos. E aqui eu tenho tomografia da prótese. Então, essa união desses pontos faz com que eu consiga uma união perfeita aqui da minha imagem, das duas imagens. Tá? E aí eu vou ter o meu planejamento cirúrgico já pensando na saída protética desses elementos, né? Então, quando eu planejar aqui, nesse caso, lógico, tudo depende da parte óssea também, né? Esse caso aqui tá... Ô, Fê, tem uma pergunta, né, aqui, ó, do Felipe Martarelli. Ele, que é difícil ler de longe, né? Eu cheguei mais pertinho, comecei a ver umas perguntas aqui. Ele está perguntando com relação à cirurgia guiada total, né, de arcada, quando tem extrações, né? Eu vou dar meu ponto de vista, Rafa, depois você complementa, que você que planeja o Brasil inteiro e fora do país, né, Rafa? Então você tem um pouquinho mais de experiência com isso também. Pelo meu ponto de vista, tá? O guia cirúrgico total, ele vai apoiar, não vai apoiar em dentes, vai apoiar em tecido fibroelástico, em mucosa, certo? Então, independente do paciente ter dentes ou não, você tem que ter uma prótese provisória que apoie em mucosa, tá? O pino guia, né? O pino estabilização ajuda, mas para você pinar o guia de forma correta, tem que estar estável, certo? No próprio software, quando você vai remover o dente, né? Tem artifício que você tira o dente através do software, você vai colocar o implante na posição que você quer, certo? Dependente de onde estiverem as cristas ósseas. Se você tem muito osso, muita espícula para remover, muitas vezes você vai ter que fazer uma incisão de escolamento para fazer um aplanamento, um alinhamento ósseo, para ter depois uma prótese estética alinhada, sem desníveis, né? Na cosmética final, na prótese final. Agora, se você tem pouca discrepância entre cristas, espículas ósseas e onde vai estabilizar seu implante, você pode manter a cirurgia fechada e com a remodelação depois, você vai compensar isso na prótese, tá? Não é um problema. Às vezes, você requer que você faça incisões, né? Para você fazer um nivelamento ósseo, remover uma espícula, remover uma crista, remover um septo, mas nem sempre isso acontece, tá? No dia a dia, você vai pegando... a gente gosta de falar, né, Rafa? A pessoa que mais entende no mundo de odontologia digital ainda não sabe nada. Nós estamos todos aprendendo. É tudo muito novo. Então, cada cirurgia que nós fazemos, cada conversa com um colega, a gente vai aprendendo cada vez mais, vai aprimorando nossos conhecimentos. Né? Então, pela experiência que eu tive, claro que a cirurgia entre dentes guiada, né, com extração simultânea, é muito mais simples do que quando você vai fazer uma arcada total com extrações. Mesmo assim, não é um viés, tá? Requer um pouco mais de cuidado, às vezes uma técnica com mais musculamento, uma osteotomia, mas não impede que você faça, tá? Pelo contrário, vai proporcionar o melhor posicionamento de implantes para a prótese final. E o pessoal comenta, então uma vantagem de fazer cirurgia guiada também é economizar em componentes, que eu não vou usar angulado. Isso hoje em dia acho que é uma questão que nem vem ao caso, né? Não é tão relevante. Os hoje em dia são bem-vindos sempre, né? Até com os implantes totalmente paralelos, né? E pelo contrário, às vezes nós fazemos uma mandíbula ou maxila total com os implantes 100% paralelos, que você podia usar a UCA direto no cone morse se quisesse. Mas o que acontece? Às vezes nós usamos abutments angulados para jogar o parafuso longe dos dentes, para não fragilizar os nossos dentes, né? Que o furo no dente ele pode fragilizar nosso protocolo. Então, às vezes nós usamos componentes angulados, sei lá, 17 graus, para quê? Para jogar esse parafusamento para a parte rosa da prótese, né? Para fugir do dente. Até nós fizemos um artigo há pouco tempo atrás, foi premiado, republicado, junto com o pessoal do IAP, Paulo Ramalho, uma ideia que veio
Até agradecer a presença aí do Chico, né? Do Francisco Pascoal Morgante, né? O nosso e o Pedro Paulo e o Pita também, o Pedro Paulo Pita, que são nossos tutores de prótese aí. Eles tiveram essa ideia de colocar um pino para cada dente na barra de protocolo, né? Para reforçar, para evitar que isso quebre. Mas se você puder evitar que um parafuso saia no dente, você está ainda mais otimizando a resistência mecânica dessa prótese em longo prazo. Isso é tão sério que até hoje a gente recebe agradecimentos do mundo inteiro de a gente ter postado esse artigo, porque é um problema mundial quebrar dentes de protocolo, né? Tudo que você pode fazer para evitar problemas futuros, todo mundo Para ganha. aumentar a vida desse Sim. elemento, né? O dentista ganha, o paciente ganha. Exatamente. E assim, Léo, eu acho que o Felipe também queria saber um pouquinho da técnica disso, né? Aqui eu abri um caso, quando esse paciente ele tem, nesse caso aqui, ó, ele tem 6 elementos em boca ainda, né? Ele vai fazer as extrações imediatas, então o que que a gente elegeu aqui? 2 elementos que não têm mobilidade, tá? Então esses 2 elementos não têm mobilidade. Fizemos a extração virtual de todos os outros elementos e geramos uma guia sobre esses 2 elementos que a gente manteve em boca, né? Então, nesse caso aqui, a gente faz as exos, né, de todos aqueles elementos, de todos esses, né, que a gente elegeu que estão aqui na cor azul, mantendo somente os caninos que vão servir para apoiar o guia junto com os pinos de ancoragem, né? Teve uma outra dúvida aí, Léo, também, que perguntaram sobre a abertura mínima de boca. Foi o Jorge Praia. Acabei de ver a Isso, pergunta dele. perguntou aí pra gente. Dr. Jorge, está até com um caso dele aqui, você já deve ter recebido aí. Abertura mínima de boca, Léo, fala um pouquinho aí sua experiência, qual que é como que você mede isso no dia a dia? Fala, Jorge, tudo bem? Eu falei com ele ontem ainda, um grande amigão nosso, da PC de Vila Mariana. Ô, Jorge, é o seguinte, não existe uma medida mínima. Por que não existe, Jorge? Porque às vezes o paciente tem abertura pequena de boca, mas ele tem um molejo, tem uma articulação interessante que ajuda. Então o paciente, às vezes na cirurgia, te ajuda movimentando a mandíbula e conseguindo fazer com que você consiga entrar com as fresas, tá? Muitas vezes a gente nem percebe. O paciente tem uma abertura limitada, mas você olha, você acha que cabe um contrando com uma fresa longa lá, dente posterior, e na hora de instalar o implante, que é o ponto-chave, que você está com o implante, está com o montador, está com extensor, está com um guia. Então, o que acontece às vezes, você é obrigado a tirar o guia para iniciar a inserção do implante, você é obrigado a tirar o montador da guiada, usar um convencional para iniciar a inserção do implante. A perfuração está feita, o túnel está pronto, você não vai errar. Tá lá. Depois que o implante entrou um pouco, você volta o conjunto e continua. Às vezes, até se der tempo, mostra um caso aqui de um paciente com unitário posterior, eu coloquei o contraângulo por palatina. Ele não queria entrar com o vestibular, era um 36, se não me engano, não queria entrar. Então o paciente abriu um pouquinho a boca, eu entrei o contraângulo pela palatina, né, por dentro da boca, no caso, né, e consegui instalar o implante. Então são técnicas, Jorge, que a gente vai usando e consegue resolver, tá? Mas já que você fez essa pergunta muito interessante, se existem 2 contraindicações, eu não digo contraindicação, mas cuidados com a cirurgia guiada, eu considero 2. Abertura limitada de boca, que tem paciente que não abre nada. Então, infelizmente, tem paciente que nem implante convencional você vai fazer. Quem dirá uma guiada, tá? E a espessura de transmucoso muito espessa, tá? Também isso aí é um viés no planejamento, principalmente quando é arcada total, tá? Isso aí, às vezes prejudica um pouquinho no planejamento e no resultado. Mas esses 2 pontos de vista, a abertura de boca e o transmucoso demasiadamente espesso, são 2 calcanhares de Aquiles no planejamento, que muitas vezes a gente consegue contornar. A abertura de boca nem sempre. Certo, Jorge? É mais difícil. Ou até mesmo, né, Léo, tirar o guia, encaixar a broca junto com a anilha e entrar tudo junto também é uma forma, né, às vezes, de diminuir um pouquinho essa dificuldade, né? O Abrão Goldstein, um abraço, Abrão. Grande mestre. Ele comentou que desordenou nossa voz com a imagem. Agora voltou, pessoal? Agora acho que voltou. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou para trás aqui. O Fê deve estar anotando e me mandando aqui no WhatsApp, mas o meu celular, o outro, acabou a bateria. Então, eu não estou tendo acesso aqui a ele. Mas eu acredito que a gente esteja
Ah, tem uma dúvida do Dr. Fernando, Léo, que a gente não respondeu. No caso do provisório de IMEX, não pode sobrecarregar o implante, mesmo deixando em infraoclusão? Então, na verdade, como que ele chama? É o Fernando? É Ah, o Fernando. peraí. O Fernando, é o seguinte, Fernando. o que acontece? Esse dente não está tocando, tá? Pela foto não parecia, mas protrusiva, lateralidade, sem toque nenhum. Inclusive com bom espaço, tá? Um espaço de 1,5 mm ali, para evitar que toque mesmo. Então, independente da dureza do material, mesmo esteticamente estando alinhado, como a paciente tinha uma oclusão que favoreceu, a gente deixou ele totalmente sem toque. Sem dúvida que não pode ter toque. Diferente de um protocolo, né? De uma peça múltipla, que você obrigatoriamente vai ter toque, né? Não é só estética imediata, é estética e função imediata. Aí muda totalmente o conceito, tá? Então, parabéns pela pergunta. Não tem toque nenhum. Nesse caso, foi estética imediata, não carga imediata. Certo? A Somente pessoa para confunde, cair, né, tá? Rafa? A pessoa confunde muito. O implante imediato é o implante pós-extração, pós-exo, né? Imediatamente pós-exo. A carga imediata é quando você coloca o implante com função imediata ou estética imediata. Então, nós temos duas vertentes aí, né? O protocolo vai ter função, não tem jeito. Agora, um Exato. central é só estética. Perfeito, Léo. O Abrão Vou ver aqui. Goldstein, Abrãozinho, não voltou para você o Sai, som? volta de novo. Na verdade, nós estamos tendo uma sobrecarga na internet, né, por conta de É. excesso de acessos, todo mundo em casa, né, usando a internet, mas... A gente não conseguiu fazer uma live até essa semana, tivemos um John probleminha. Oraguchi, um abraço, um beijo aí para você, tá vendo a gente também. A Dani. Bom, Léo. Mais abertura de boca, guiada imediata sobre extração. O Rafa, Tó, vai ficando as dúvidas aí. Que a nós gente temos mostrou alguns casos, né, da Nobel, né? Tem um caso bem interessante aqui da Neodente, onde nós colocamos implantes para fazer um protocolo e esse paciente depois, nós vamos remover os dentes dele. Então o guia, ele está apoiado em dentes, não está apoiado em fibromucosa, certo? Nós fizemos 5 bons implantes para numa segunda etapa remover os dentes e os implantes estão na posição que a gente quer, tá? Nós não fizemos os implantes respeitando dentes do paciente. Nós fizemos os implantes já planejando o alinhamento da prótese e protocolo final. Então, aqui nós passamos a broca punch, né, inicial, para remover a gengiva. Depois já estamos aqui fresando com a 2.0, usando o redutor de anilha, né? Enquanto isso, a gente já podendo responder perguntas enquanto passa o vídeo, né? E vai mandar que nós temos mais 7 minutos, Léo. Depois o Instagram... Só 7, né? Passa rápido, hein? derruba a gente, cara. Eu Entendi. sempre perco o horário aqui. Hoje que eu tô atento aqui, mas eu... passa muito rápido, né? E quando dá uma horinha, assim, eles derrubam mesmo. Em uma hora, acabou. Assim, é bacana, viu? Você fazer um protocolo num paciente em 15 minutos é uma coisa fantástica. Né? Ô, Léo, você falou do bisturi aí, do punch. Você usa o punch em todos os casos ou o caso de edêntulo total, você não passa o punch? Ótima pergunta, Rafa. O que acontece? O punch, ele tem uma superfície plana. Né? Então, ele vai bater de topo na superfície. Concorda que o rebordo, ele é... Peraí, deixa eu mudar a mão aqui. O rebordo, ele é convexo, concorda? Ele é convexo. Então, quando o punch bate aqui, ele vai cortar bem as proximais, mas a mesial distal... Desculpa, as proximais, mas a vestibular e a língua palatina não. Então, o que acontece? Se é um guia apoiado em dentes, você pode remover o guia, você fazer um pêndulo com esse punch, para que aquele hamburguinho de gengiva, aquela gengiva saia por todo, e depois você volta o guia e fresa, né? Ou então, existem fresas de alguns sistemas que elas já são 3 em 1, né? Elas já fazem o countersink, a perfuração inicial e remoção de gengiva numa perfuração só, que é o caso da broca inicial da Nobel. Da countersink. E aí, em casos de protocolo, você vai direto nela? Sim, ela chama Start Drill. Em caso de protocolo, desculpa, não entendi a pergunta, Rafa.
Você vai direto com essa broca, você não passa o punch, então. Muitas vezes a gente nem passa o punch, muitas vezes não. Perfeito. Uma pergunta Só, aqui. acho que não, né? Ainda não. O pessoal tá quietinho aí. Mas para o pessoal entender, não passar o punch, no caso de edêntulo, pelo fato de você não poder remover esse guia durante o procedimento. Colocou o guia, colocou os pinos, Rafa, então já teve casos que eu senti que não saiu toda a fibromucosa que eu queria que saísse. E como eu não queria que entrasse resíduo internamente ao alvéolo, eu tirei os pinos de retenção, tirei o guia, complementei o punch, né? Usei uma Cauter Sync para remover todo o final. Depois eu voltei o guia e pinei novamente, não tem problema nenhum. Nada impede de você despinar, né? Se é que esse termo existe, tirar os pinos de claro. retenção do guia, tirar o guia e voltar de novo. Muitas vezes a gente tem que tirar o guia para ver o que ocorre por baixo, para enxergar, né? E claro, se a cirurgia for com a retalho, for a campo aberto, nós vamos estar enxergando isso, né? Perfeito. Melhor Mas sempre tomando cuidado para ver se os pinos, lógico, estão na mesma posição, né, que a gente colocou inicialmente. Na verdade, se você não colocar o guia na posição exata, os pinos não vão entrar. Não vai entrar, não né? vão entrar. Então, Perfeito. se ele entrou, é porque está exato. Perfeito. E a parte bacana da parte, né, de tecnologia é que não tem mais ou menos, né? A gente peca pelo excesso. A gente quer precisão total, né? Não mais ou menos. Não sei. Exatamente. Se por acaso o guia não adapta, para tudo, volta. Lógico. Se o paciente tem um diastema e você vê que o guia copiou o diastema, está interferindo aquele ponto, pega uma broquinha justa, é óbvio, você é dentista, né? Você sabe o que está fazendo. Mas agora você colocou um guia na boca, está com muita báscula, você olhou, não adapta, para. Porque a precisão de um guia impresso 3D é muito grande, então tem algo errado. Para, repensa. A gente tem enviado os guias agora com os modelos 3D. Eles vão encaixados nos modelos 3D, exatamente para não precisar de tanto ajuste. Só no caso, às vezes, uma exo mesmo, que tem cola, que tem adesivo, que às vezes acontece essa necessidade. Olha, tem uma pergunta aí do Sérgio. No protocolo, não é arriscado tirar o guia? Não, não é. Não é, porque se ele tiver pinado, quando você voltar o guia, se você não pôr na posição certinha, o pino não vai entrar. Então, o furo do pino está pronto já. Então, ele não vai entrar se você não colocou certinho. Você pode apanhar um pouquinho para acertar a posição do pino para encaixar. Depois que você encaixou, você não vai seguir com ela errada, não tem como. Tá? E acaba perdendo a sequência aqui, uma pergunta que o pessoal fez com relação à precisão do guia. Foi essa? A precisão é assim, às vezes você não pode provar o guia, tem que extrair dente antes. Você pode provar o guia antes, prova antes da cirurgia, tá? Tem vezes que você não pode, você vai extrair dente, aí você vai ter que confiar no trabalho, tá? Mas 90%, mais, né? Acho que 98% a precisão é absoluta. Exatamente. Espera aí que o Fê tá me mandando uma mensagem aqui. Ó. Pessoal, tá acabando o tempo. Vai que não dê tempo de a gente fazer considerações finais aí. Eu queria deixar muito claro para todos que a cirurgia guiada, ela não significa que você vai fazer cirurgia sem retalho, sem pontos, sem incisões, sem descolamento, sem enxerto. Você deve otimizar a cirurgia. Ela serve apenas para você ter uma maior precisão, tá? Para você o jeito de cada um trabalhar, tá bom? Não, nada disso. E é uma excelente ferramenta de venda. Quando o paciente vê o videozinho, vê o viewer, vê o planejamento, ele fecha o planejamento, tá? E dentistas entendam, o paciente não gasta nada mais do que isso. Ninguém vai operar o coração de um médico sem um monte de exames. E a gente tem que fazer igual. Quanto mais a gente tiver ferramentas para nos auxiliar, é bem-vindo. A gente vai ter mais segurança. Nosso paciente vai ficar mais satisfeito. Ele vai honrar o investimento dele e a estética final. Já está quase acabando. Dá um X aí, Léo. Um X? É. Já acabou? X na câmera. Não, um X para fazer um print? É. Aê. Pessoal, obrigado.
Vamos marcar mais uma com o Léo, foi legal pra caramba. Agora temos mais uma de Edêntulo aí, a gente vai esperar 10. Daqui 2 horinhas, estamos